Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos iniciar a nossa videoaula de número 14, tá? Mais precisamente para os nossos queridos alunos do Colégio Santa Rita, que são do 9º ano, tá? Nossa aulinha de História. Na aula passada, eu corrigi exercícios basicamente ligados aos temas 1 e 2, né? Uma parte pegando um gancho lá do tema 3. Agora eu vou encerrar a unidade, tá? E aí vai ficar faltando só a unidade sobre Vargas para a gente fechar o nosso conteúdo bimestral, fechar o livro 2, tá? Mas vamos com calma, vamos devagarzinho que vai dar certo, tá? Passo a passo, esse conteúdo, essa unidade 1, essa unidade 3 e essa unidade 4, uma falando sobre a Segunda Guerra, regimes totalitários, etc., mais a outra unidade falando sobre Vargas, são conteúdos de extrema importância para o ano, né, para o nosso 9º ano. Nós já passamos pela Primeira Guerra Mundial, passamos pela Segunda, vamos finalizar agora bem com detalhes, e depois nós vamos para a Guerra Fria, agora vamos pegar Getúlio Vargas, enfim, assuntos interessantíssimos e que são de extrema importância para o ano letivo referente a conteúdos do 9º ano, tá bom? Então, é bom que a gente fique ligado, né, prestando atenção, para não deixar passar nada, tá bom? Vamos lá, ainda estamos ligados à Segunda Guerra Mundial, aula 14, tá bom? Anotem aí. E aí nós vamos falar agora do Holocausto, né? Citado por mim em algumas aulas, né? O Holocausto foi um movimento, né, encabeçado por Adolf Hitler, até mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, um movimento aí que endossou teve uma repercussão gigantesca por conta da matança exagerada, né? Foram 6 milhões de mortes de judeus durante essa fase da ditadura posta por Hitler de 34 até 45, quando ele esteve no poder na Alemanha, tá? Esses judeus, eles eram mortos de diversas formas possíveis, né? Dentre elas, o uso das câmaras de gás foi o maior, como é que eu posso dizer, a maior forma, né? A forma mais maquiavélica, mais ruim, horrível, utilizada por Adolf Hitler. Hitler, juntamente, né, com seus comandados, enganavam os judeus, né, colocavam eles dizendo que eles iam tomar banho, uma espécie de banheiro grande, né, onde tinham lá umas espécies de chuveiro, e aí lá eles ligavam o chuveiro, estavam tomando banho, a porta ficava fechada e aí lançava-se gás dentro dessa sala, e aí eles morriam asfixiados, morriam sem ar. Inclusive falei para vocês na aula anterior que uma empresa, Bayer, foi uma grande patrocinadora dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, forneciam essas câmaras de gás, eles que montavam as câmaras de gás, e essas câmaras de gás, o gás ele puxava o ar das pessoas. Quando você puxa o ar para respirar, você não encontra nada, e aí você acaba morrendo. Então, dicas de filmes, né, para assistir durante esse período, falando sobre o judeu. Quem quiser assistir O Menino do Pijama Listrado, quem quiser assistir também A Menina que Roubava Livros, também pega um pouco sobre esse problema aí. O Pianista, deixa eu ver outro filme, fala de uma forma bem pouca, mas fala, Forrest Gump, né? Enfim, todos esses filmes eles dão uma endossada, né? Livro de Anne Frank também, enfim. Então existe uma gama significativa para a gente ler, para a gente assistir relacionado aos judeus. Aí era como eles se vestiam. O Hitler, a Alemanha nazista obrigava os judeus a se vestirem dessa forma, né? Eles eram humilhados, muitos deles usavam até placas, né? Uma
placa escrita, sou traidor, sou judeu, sou não sei o quê. Enfim, era uma forma muito pejorativa, muito humilhante, né, pela qual os judeus viviam sobre a administração da Alemanha nazista. O maior campo de concentração, né, o mais famoso, é o de Auschwitz, na Polônia, onde centenas e centenas de milhares de judeus acabaram assassinados lá. Eles eram obrigados a trabalhar nesses campos de concentração de forma forçada e a desculpa era que eles, né, foram traidores da Alemanha, levaram a Alemanha àquele caos econômico pela qual a Alemanha passou, né? Mas na realidade o judeu era o tipo de pessoa que interessava Hitler pela questão financeira. Os banqueiros judeus tinham muito dinheiro guardado e Hitler precisava de dinheiro para colocar o seu plano em prática, tá? A dizimação, o uso das câmaras de gás, que nem eu citei para vocês, 6 milhões de judeus foram mortos, tá? Nos campos de concentração, tá? Os judeus eram usados, inclusive, né, como cobaias, né? Quem quiser ler um livro, existe um livro muito interessante chamado A Ciência Nazista. Lá na Ciência Nazista conta de como especialistas, né, médicos alemães faziam inúmeras pesquisas. Dentre elas, cura de algumas doenças e o uso de teste de alguns antibióticos. Aí, as pessoas utilizam em ratos, né? E aí eles pegavam judeus mesmo, pegavam o ser humano e testavam com eles, né? Depois nós vamos ver que dentro da Declaração dos Direitos Humanos, né, a carta escrita à ONU hoje proíbe qualquer tipo de manifestação relacionada a ferir a dignidade humana, tá? Fim da guerra, a guerra chega ao fim e aí nós vamos ter a Conferência de Ialta. Na Conferência de Ialta, né, ficou estabelecido os rumos que o mundo iria tomar. Que rumos eram esses? Olha, terminou a guerra, a Alemanha, o país Alemanha foi invadido pelos países vencedores, Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra. A Alemanha vai ficar dividida em regiões de influência, em zonas de influência. Uma parte que é a Alemanha Oriental vai ficar sob influência soviética e a outra parte da Alemanha vai ficar sob influência capitalista, a Alemanha Ocidental, capitalista, basicamente encabeçada pelos Estados Unidos, Alemanha e França. Vamos botar basicamente o investimento norte-americano ali dentro, que depois eu vou falar para vocês passo a passo. E aí o leste europeu ficou basicamente sob influência soviética, a Polônia, Tchecoslováquia já pertencia, dentre outros países vão ficar sob influência da União Soviética. Depois a gente vai ver que vai haver uma concorrência entre Estados Unidos e União Soviética, levando a uma guerra chamada de Guerra Fria, que depois nós vamos até ver que essa guerra nunca aconteceu, foi uma guerra política e ideológica, não aconteceu no campo militar, tá ok? A Conferência de Potsdam teve a destruição dos símbolos do nazismo, dentre eles, né, o símbolo lá, a suástica, que vai ser destruído e vai ser colocado como símbolo de opressão até hoje, né? Alguns grupos neonazistas, né, pregam uma questão de raça igual o Hitler pregava. Existem no mundo, mas de forma bem tímida, mas existem ainda países que têm grupos neonazistas, ainda usam, mas a ONU abomina, né? Abomina esse símbolo da suástica, tá? A criação do Tribunal de Nuremberg. Lá no Tribunal de Nuremberg vão ser condenadas as pessoas que participaram dessas atrocidades da guerra, principalmente contra os judeus. Muitos vão ser condenados à prisão perpétua, tá? Vão ser condenados à prisão perpétua. O único que escapou da prisão foi Hitler, que para muitos se suicidou, para muitos fugiu, nunca mais não foi encontrado nem nada. E aí a divisão da Alemanha em áreas de atuação. Lá na Conferência de Ialta já foi estabelecido essa divisão. E na de Potsdam eles autorizaram a invasão dessas áreas de influência. Depois nós vamos ver que a Alemanha, né, vai ser totalmente permeada por essa situação de capitalismo e socialismo. E aí quem estava do lado oriental não queria viver sob a égide do governo
ou sob a égide política econômica socialista e queria fugir para a área ocidental, para a área capitalista, administrada pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, pela França. Foi o que eles fizeram, resolveram construir o muro, né, que é o Muro de Berlim, que nós vamos falar sobre ele quando a gente vai falando de Guerra Fria. Construíram o Muro de Berlim e lá no Muro de Berlim quem está de um lado não passa para o outro e vice-versa. Esse Muro de Berlim era vigiado por militares, fortemente armados, inclusive com uso até de cães, tá? E aí foi feita essa divisão rígida nesse período aí, tá? O Plano Marshall é um plano que vai ser criado, anunciado por George Marshall, que vai ser o grande ministro da economia, né, norte-americana. Qual é a ideia dele, né? Acabou a guerra, né? Acabando a guerra, o mundo vai se dividir em dois, em socialista e capitalista. O mundo se dividindo em dois, em socialista e capitalista, provavelmente os dois grupos vão se degladiar, vão brigar por áreas de influência. Eles brigando por áreas de influência, automaticamente cada um vai ter que se virar para conseguir abraçar a maior quantidade de países para seguir o seu modelo econômico. Assim a União Soviética conseguiu a China, conseguiu alguns países do Oriente Médio, conseguiu a Polônia, dentre outros. E os Estados Unidos, com medo desse grande avanço, né, do comunismo, resolve implantar o Plano Marshall. Em 1949, a China já era comunista, já tinha feito a sua revolução. Em 1959, Cuba já era socialista também. E aí, os Estados Unidos, com medo, né, instala o Plano Marshall logo ali que termina a Segunda Guerra Mundial. Esse Plano Marshall é uma ajuda financeira para os países que foram arrasados pela guerra. A Alemanha, a reconstrução da Alemanha Ocidental, a própria Inglaterra, que sofreu com os ataques de Hitler, a França, que resistiu às tropas nazistas. Tudo isso aí, todos esses países, dentre outros, receberam ajuda norte-americana, basicamente 20 bi, né, receberam essa ajuda norte-americana. E aí, com que objetivo? Os Estados Unidos emprestou dinheiro para esses países para a reconstrução e depois passou a receber esse empréstimo com juros pequenos, ou seja, incentivando o capitalismo dentro desses países para que jamais o socialismo entrasse dentro deles, tá? Uma ajuda econômica aos países capitalistas arrasados pela Segunda Guerra Mundial. E a ONU vai ser criada no ano de 1947. Depois, em 1948, é criado o Estado de Israel, justamente como uma compensação a tudo daquilo de ruim que os judeus passaram lá durante a Alemanha nazista e porque os judeus não tinham um território deles, né? A terra prometida lá de Abraão. Depois nós vamos falar detalhadamente sobre isso. A ONU, a Organização das Nações Unidas, tinha como objetivo principal preservar a paz no mundo, né, e a segurança, promover a cooperação internacional e incentivar o respeito aos direitos individuais e coletivos dos seres humanos. A Carta das Nações Unidas, ela prega muito sobre essa questão dos direitos humanos, preservar a dignidade humana, né, colocando a tortura como crime imprescritível e um crime ele não prescreve, é um crime hediondo, inviolável, é um crime imprescritível, ou seja, quem comete crime de tortura, não, ao ser condenado, o crime jamais vai prescrever, você jamais pode sair com habeas corpus. Enfim, é uma prática, é um tipo de crime bem sério, bem severo, colocado pela ONU, tendo como exemplo o que Hitler fez lá no nazismo, lá na Alemanha, tá? E aí, essa Carta das Nações Unidas, ela tem como objetivo trazer, né, essa peculiaridade, tá bom? E agora nós vamos responder 3 questõezinhas rapidinho. Vocês estão vendo essa chargezinha aí no canto, Hitler
sendo amordaçado, sendo enforcado assim, com todas as forças por essas mãos aí. E nessas mãos nós vamos ter bandeiras de 3 países: a União Soviética lá no canto, a vermelhinha, a norte-americana lá em cima e a inglesa mais embaixo, tá? E aí nós vamos ter Hitler, inclusive está até com a arma na mão, mas vai ser totalmente esfacelado, né? A charge russa de Mikhail Kuprainov, Porfirikilov e Nikolai Sorolov retrata a expansão do Terceiro Reich alemão a partir do sucesso da Guerra Relâmpago. Hitler está tendo sucesso aí nessa imagem, pelo que vocês estão vendo. Pelo que eu estou vendo, Hitler não está tendo sucesso nenhum não. Hitler está apanhando aí, né? Mas tudo bem. Momento de equilíbrio de forças entre as tropas aliadas e as do eixo. Aí está havendo equilíbrio. Hitler está se equilibrando aí nessa situação, estando enforcado aí com um nó no pescoço. O esfacelamento do poderio alemão frente à coalizão contra o nazismo. Coalizão, essa formação desse bloco contra o nazismo. Guarda lá. O combate das tropas russas às forças nazistas na frente oriental. Só tem tropa russa aí, só tem tropa soviética aí. Nós estamos vendo outras 2 bandeiras, não é isso? A invasão de territórios russos após a quebra do Tratado de Não Agressão. Hitler está invadindo alguma coisa aí? Hitler está sendo invadido ou está invadindo? Hitler está sendo esfolado ou está esfolando? Então, a gente vai ter que analisar. Na realidade, é um esfacelamento do poderio alemão frente à coalizão. Formou-se uma coalizão, um grupo contra esse nazismo, contra essa força negativa de Hitler. Então, formou-se esse grupo e aí passou-se a lutar contra ele, tá? Olha só, essa imagem que a gente fez do canto é um bombardeio, tá? Um bombardeio, aviões, né, caças alemães, né, sobrevoando e soltando suas bombas, né, causando destruição de cidades. Bombardeio de Luftwaffe, Força Aérea Alemã, né, que ataca Londres durante a Batalha da Inglaterra, que é a Blitzkrieg, em 1940. Pode-se associar aos bombardeios que a figura retrata ao projeto de expansão da Alemanha nazista baseado na ideia do espaço vital, obstaculizado pela Inglaterra e seus aliados. Ou seja, Hitler invadiu a Inglaterra resistiu nessa guerra relâmpago, destruiu Londres inteira, mas não conseguiu o seu objetivo, né? O rompimento do Tratado de Versalhes, em que as cláusulas impostas aos alemães reforçaram o germanismo. Não, do Tratado de Versalhes, as cláusulas reforçavam que a Alemanha tinha que pagar a indenização, que a Alemanha tinha que diminuir o exército. Olha o que a Alemanha está fazendo aí, está destruindo cidades, está destruindo a cidade de Londres. O fracasso da Liga das Nações, que reunia representantes de várias nações, como os Estados Unidos e a Alemanha, com direito a voto nas decisões da Assembleia para resolver. A Alemanha não teve esse direito. A Alemanha foi culpada pela guerra, tá? Então, corta essa daí. O Pacto Germano-Soviético permitia à Alemanha conquistar as regiões petrolíferas da Europa. O Tratado de Não Agressão, o Germano-Soviético, falava sobre a divisão da Polônia. Inclusive, colocou o Stalin se colocou foi neutro. Você invade a Polônia, mas eu vou ficar neutro nessa história. Depois você fica com um lado e eu fico com o outro. Você fica com o lado leste, eu fico com o lado oeste. E acabou-se. A teoria do socialismo científico é defendida pelos nazistas. Não, o socialismo científico é de Karl Marx, que foi pregado lá na Revolução Russa. Comunismo. O Hitler odiava os comunistas, então não tem nada a ver. Então a alternativa correta é a letra A, tá? Um projeto de expansão da Alemanha nazista baseado na teoria de invadir lugares, conquistar espaços, conquistar territórios, mas a Inglaterra criou obstáculo para isso daí e resistiu.
Lembrando que a guerra começou quando Hitler invade o corredor polonês e a Inglaterra já tinha dito para ele, não faça isso. Ele foi lá, invadiu e aí criou-se a guerra entre os dois, tá? Olha só, quem lembra daquela charge que eu mostrei nos slides, nas aulas anteriores sobre o Hitler aí, Hitler e Stalin, né, vestido de noiva, aquela coisa toda, onde eu falei sobre o Tratado Germano-Soviético. Quem puder voltar lá para dar uma olhada de novo, tá aí. Até quando a nossa lua de mel vai durar? Pergunta que se faz, Hitler faz para a sua noiva aí, que é o Stalin. A charge do cartunista norte-americano Fulford Bergman sofre sobre o Pacto Germano-Soviético de não agressão assinado em 1939, sugere tensão entre a Alemanha e a União Soviética, apesar da assinatura do pacto, devido às fortes divergências ideológicas que inviabilizavam a efetivação de qualquer tipo de aliança. Essa letra A está errado a parte que diz tensão. E a tensão não vai acontecer no tratado, vai acontecer depois, quando Hitler invade a União Soviética, porque eles fazem um tratado de não agressão, de neutralidade. Eu não vou me envolver, Stalin mesmo diz, eu não vou me envolver com o que você está fazendo, só não mexa comigo. E quando invadir a Polônia, uma parte é minha e outra é sua. Foi isso que foi feito. O reconhecimento da incapacidade da Alemanha para declarar guerra de modo isolado aos aliados. Mas não foi, a guerra não foi de forma isolada. Ela não declarou guerra para um ali, para outro. Não, a Alemanha saiu numa avalanche invadindo o país. E ele está dizendo assim, vendo-se obrigada para isso, estabelecer um acordo. Não, a situação está relacionada à Polônia. A aproximação que Hitler fez em relação a Stalin, por perceber a aliança estabelecida entre as potências europeias ocidentais e a União Soviética, isolando mais ainda a Alemanha. Então aí a ideia está dizendo que os países isolaram a Alemanha e se aproximaram da União Soviética. Não tem nada a ver. Hitler foi que saiu invadindo tudo. Teve a conferência de Munique, quem lembra, chamaram Hitler e digo, olha, você invadiu a Tchecoslováquia, você invadiu a Áustria, beleza, para por aqui, tá? Não invada a Polônia. E aí Hitler continuou o processo dele invadindo os países, tá? A assinatura do Tratado Germano-Soviético de apoio mútuo a partir das afinidades entre nazismo e socialismo. Nazista e comunista se odiavam, nazista e socialista se odiavam. Então, era de não agressão, não mexa comigo que eu não mexo com você. Letra E, a assinatura do Pacto Germano-Soviético de não agressão, o que garantiu a neutralidade soviética na possibilidade de um conflito internacional. Importante estágio na política expansionista nazista. Stalin não estava nem aí para o que estava acontecendo com Hitler invadindo tudo. O que aconteceu? O Hitler pegou e invadiu a União Soviética. E aí, o que o Stalin fez? Agora nós se mete na guerra. Então, letra E. Gente, vou ficando por aqui, tá? Na próxima aula, a gente se vê e a gente continua o nosso conteúdo, tá? Partindo para a resolução de questões. E também, depois a gente vai para a nossa unidade para fechar o bimestre, tá? Um abraço, fiquem em casa e até mais.